Bonsoir, bonsoir. C'est voilà, c'est un test, c'est un test. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir, boa noite. Eu gostaria só falar, primeiro agradecer Melanie pelo convite para falar de Paulo Freire dentro desse projeto História em Quarentena. Vou iniciar minha fala para apresentar um pouco que estou fazendo. Sou professor na Universidade de Genebra. Sou atualmente diretor da Faculdade de Educação aqui na Universidade de Genebra e trabalho como professor da educação internacional e comparada. Estou bastante acostumado em trabalhar no Brasil. Vou no Brasil 2 ou 3 vezes por ano. E também tenho vários doutorando brasileiros, também pós-doutorando que trabalham comigo. Não sei se o teste funciona bem. Espero que sim. Eu vejo mensagem confirmar, fiz alguns testes com Melanie e vou iniciar minha fala e Melanie, você pode comunicar comigo no WhatsApp. Bom, primeiro eu gostaria explicar um pouco sobre por que me interesso no trabalho de Paulo Freire. Na verdade, no setembro do ano passado, organizei um seminário aqui na Universidade de Genebra sobre a obra de Paulo Freire e esse seminário teve muito êxito, mais ou menos 50 pessoas e saiu mesmo no Brasil um artigo na revista Carta Capital e realmente eu penso que a obra de Paulo Freire é uma obra muito importante, é uma obra que tem que ser na atualidade pedagógica em todas as faculdades de educação no mundo. Então, eu estava quase preparado para viajar por Brasil, por participar em um evento em São Paulo, dia 14 de março, e com a pandemia o evento foi cancelado e esperamos reiniciar o evento depois o fim da pandemia. Então, eu por que considero que a obra de Paulo Freire é uma obra muito importante para repensar a educação no África. É uma obra que precisa ser ouvida. Então, vou, na verdade, falar em 3 pontos principais. Primeiro, vou explicar por que a obra de Paulo Freire é importante para repensar a educação em África e por que nesse momento da história da África. O segundo ponto de minha fala vai ser sobre o Paulo Freire como pedagogo africano. E a terceira parte de minha fala, vou falar sobre a atualidade de Paulo Freire na África, como Paulo Freire está usado agora
no continente africano. Primeira observação, por que Paulo Freire tem um pensamento apropriado na situação atual e no contexto educacional africano. Primeira observação é que na África, 50 anos depois o fim da colonização, 50 anos da educação independente na África, lastimosamente o estado da educação na África anda em uma situação muito, muito delicada. Muito delicada em que sentido? Delicada, primeiro, na África temos uma perpetuação da escola colonial. Até hoje na África se fala de escola de branco. A apropriação cultural da escola na África anda uma missão inacabada. Então, como Paulo Freire é um pensador que trabalhou muito sobre a questão de decolonizar a escola, eu acredito na importância do pensamento do Paulo Freire na escola africana pós-colonial, na escola independente teoricamente, mas que fica com uma estrutura colonial, com um pensamento colonial, com língua coloniais e com modo de gestão colonial. Então, por isso, considero que a herência pedagógica de Paulo Freire é muito importante. A segunda justificativa por que o pensamento do Paulo Freire é importante para ajudar-nos a pensar melhor a educação na África é a questão que na África, muito mais em outra região do mundo, a educação não formal, a educação alternativa, é um sector da educação muito importante. Em vários países africanos, às vezes temos mais estudantes no sector não formal que no sector formal. Eu gostaria de lembrar que Paulo Freire é, de meu ponto de vista, um pedagogo que nos ajuda a pensar a educação, mas é, sobretudo, um pedagogo que nos ajuda a pensar a alfabetização. Na verdade, Paulo Freire, na maioria de sua experiência de pedagogia, trabalhou mais com adultos, mais com a alfabetização e menos com o sistema formal. Se deixamos de lado a experiência de Paulo Freire como secretário de Educação da cidade de São Paulo, Paulo Freire, em sua história de educador, não trabalhou muito com o sistema escolar formal. Ele mesmo estava interessado com a experiência de Ivan Illich, se foi no México para dialogar com Ivan Illich, e aqui temos o professor Pierre Furter, que fez um texto muito interessante comparar o pensamento de Paulo Freire e de Illich. Então, segundo motivo para se interessar a Paulo Freire na educação africana é que Paulo Freire é um pedagogo da educação não formal. A questão da alfabetização. A taxa de alfabetização agora, na maioria dos países africanos, está mais ou menos de 50% da população adulta em cima de 15 anos. Então, um pedagogo interessado na alfabetização pode levar muitas riquezas à experiência de alfabetizadores africanos. E por último, nesse primeiro ponto de minha fala,
eu queria dizer que Paulo Freire foi influenciado por dois escritores, por dois pensadores que eu chamo africano, mesmo se realmente não são, por lo menos um dos dois não é totalmente africano. Esses dois pensadores que têm uma ligação especial no pensamento de Paulo Freire e na África são Albert Memmi, é um escritor de origem judeu-tunisino e que viveu também bastante tempo na França. Lastimosamente faleceu faz 2 dias. E Albert Memmi fez uma obra muito interessante sobre a questão do espírito decolonial, participou muito no movimento de decolonização no continente africano. E o segundo autor, que é Frantz Fanon, é um autor de origem da Martinique, um território francês, mas Frantz Fanon trabalhou sobretudo na Algéria e foi um militante do combate contra a colonização francesa na Algéria. Então, o que gostaria de insistir que Paulo Freire leu a obra desses dois autores, Frantz Fanon e Albert Memmi. Esses dois autores têm muito impacto no pensamento de Freire, sobretudo na questão de decolonização, conscientização e como realmente trabalhar no processo de emancipação. Agora vou passar ao segundo ponto de minha fala, o Paulo Freire como pedagogo africano. O Paulo Freire africano. Então, eu moro em Genebra, trabalho na Universidade de Genebra e podemos dizer que o lugar onde Freire passou mais tempo de sua vida depois de Brasil é Genebra. E como Paulo Freire chegou em Genebra, Paulo Freire passou primeiro por Bolívia, depois por Chile, onde trabalhou um tempo lá no Chile, e foi também convidado em Harvard como professor, mas escolheu uma oferta de Genebra, onde ele trabalhou no Conselho Ecumênico da Igreja Protestante. O Conselho Ecumênico da Igreja Protestante fez convite a Freire para trabalhar em um departamento que se chama Pedagogia para a Libertação, e esse departamento, a missão desse departamento é ajudar os países africanos recém-independentes para construir seu sistema educacional e sua experiência de alfabetização. Então, Freire chegou a Genebra para trabalhar nessa organização que se chama Conselho Ecumênico da Igreja, e nessa organização Freire teve uma liberdade muito forte para trabalhar, e no mesmo tempo, com um grupo de exiliados brasileiros, criou um instituto muito importante na vida intelectual de Freire, que é o IDAC, o Instituto de Ação Cultural. Eu gostaria de dizer algo importante. Sempre quando vou no Brasil, eu falo assim, quando se fala de protestante na Europa, e no particular na Suíça, a Igreja Protestante e o Conselho Ecumênico da Igreja não tem nada a ver com o pensamento evangélico no Brasil, e sobretudo o pensamento evangélico atual. Eu gostaria ler uma citação de Freire quando ele falou de seu trabalho no Conselho Ecumênico da Igreja. Freire e Guimarães, em um trabalho do ano 2000, fala assim: nunca ninguém me perguntou no Conselho Mundial
em 10 anos de trabalho, e se era isso ou aquilo de ponto de vista religioso. Nunca eu fui chamado por secretário-geral, que era assim uma espécie de papa, para me dizer se acotele ou modere um pouco seu discurso. Nada. Eu nunca, talvez, tenha sido tão livre enquanto trabalhador quando fui lá no Conselho Ecumênico da Igreja. Então, eu gostaria de insistir para dizer o período do Paulo Freire no Conselho Ecumênico da Igreja, um período onde Paulo Freire foi muito livre em seu pensamento e, com a IDAC e Conselho Ecumênico da Igreja, trabalhou em vários países africanos, antiga colônia portuguesa, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, trabalhou também na Tanzânia, no Angola, em vários países da África, fiz muitas e muitas missões na África. E por que eu considero que a experiência de pedagogia de Paulo Freire é uma experiência que criou, na verdade, o pensamento do Paulo Freire? Vou explicar um pouco esse ponto de vista. Primeiro, precisamos lembrar que a experiência de Freire antes do exílio no Brasil foi uma experiência curta em termos de tempo. Claro, Paulo Freire trabalhou em Pernambuco, foi implicado na Companhia Nacional para a Alfabetização, mas quando você olha a sua experiência no Brasil, o número das pessoas alfabetizadas, o número do ano onde trabalhou no Brasil, e também no Brasil, Paulo Freire trabalhou sobretudo antes do exílio no estado do Pernambuco, que é um lugar particular no Brasil. Então, quando Paulo Freire começou seu trabalho na África, primeiro encontrou um contexto político favorável. A África, na época dos anos 70, era um lugar onde todos os revolucionários marxistas se encontraram na África, inclusive Che Guevara e muitos outros. Então, o contexto de África, na época de 70, é um contexto favorável para o pensamento político pedagógico de Freire. E Freire teve apoio político, sobretudo em Guiné-Bissau, para trabalhar com o governo para reconstruir um sistema educacional realmente que leva à liberdade e à conscientização. Então, por o período africano de Freire foi um laboratório grande para experimentar e para levar o pensamento de Freire e detalhar muitas coisas no pensamento de Freire. Outro ponto, e eu sei o tempo está passando, eu gostaria também de insistir que Freire descobriu sua identidade africana na África, não no Brasil. Esse é um paradoxo, porque eu conosco o estado de Pernambuco, o estado de Bahia, em vários lugares no Brasil você tem um pedaço de África. Mas, na verdade, Paulo Freire, quando trabalhou no Brasil, estava mais interessado na identidades sociais dos oprimidos e não na identidade étnico-racial. Então, quando chegou na África, curiosamente, Freire descobriu o lado africano da identidade brasileira. Eu vou citar de novo Freire, falando de África, em seu livro com a experiência de Guiné-Bissau. Quando me foi importante pisar o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como quem chegava.
insisto, Freire, quando falava do chão africano, ele falava que voltava na África. Este sentir-se em casa, no chão africano, se repetiu em certo aspecto, de maneira ainda mais acentuada quando visitei com a equipe do IDAC por la primeira vez Guiné-Bissau. Poderia dizer quando voltei a Guiné-Bissau. Então, na África, Paulo Freire encontrou o mar, encontrou árvores parecidos, encontrou manga, encontrou caju, encontrou perfume, encontrou música. Então, isso é interessante ver que o período africano de Paulo Freire é um período muito importante. E, repito, curiosamente, às vezes, os brasileiros, o Paulo Freire como brasileiro, a questão étnica e racial, em sua época, não estava uma questão muito importante por os intelectuais brasileiros. E a chegar no África, Paulo Freire se rendeu conta que tem um pedaço de ele africano. Então, agora vou terminar para falar um pouco da atualidade de Paulo Freire atual na África. Como Paulo Freire está usado na África. Paulo Freire está usado na África, na verdade, por intermediário do método que se chama Reflect. O método Reflect está um método bem presente na África. É um método que foi, digamos, inventado por uma ONG, organização não governamental inglesa, e essa organização não governamental inglesa procurou renovar o pensamento de Freire e propor uma nova forma de realmente usar a obra de Freire agora em África. E essa organização Reflect mudou uma coisa super importante no uso da pedagogia Freire no África. Na verdade, quando você lê a experiência de Paulo Freire na África, foi interessante, mas foi também uma experiência com algum fracasso. E o ponto que faz mais debate sobre a experiência de Freire na África é o uso da língua portuguesa no programa de alfabetização que Paulo Freire desenvolveu em Guiné-Bissau. Então, Freire foi criticado e essa organização Reflect agora usa mais as línguas africanas a procurar fazer um trabalho comunitário e realmente esse método Reflect está uma forma de seguir a herência de Paulo Freire na África. E para terminar, eu gostaria justamente de dizer as coisas seguintes e podemos em minha forma de procurar responder às perguntas, abrir um diálogo. Eu me interesso muito a Freire e considero que Freire é um pensamento indispensável para a pedagogia contemporânea. Mas, no mesmo tempo, como falou Freire, precisamos tomar distância com seu pensamento, renovar seu pensamento e identificar os lugares onde Freire se equivocou. Por exemplo, como acabei de falar, na questão em que língua temos que usar para a escola, a alfabetização, a instrução na África. 70 anos depois da independência dos países africanos, a maioria dos países africanos
estão continuando usando a língua da potência colonial. A maioria do tempo é francês, inglês ou português na colônia portuguesa. E, seguindo usar a língua da colonização, se segue essa dependência com a colonização e o papel da educação como uma forma de emancipar o povo africano não está funcionando bem. Então, precisamos usar a parte interessante do pensamento de Freire para repensar a educação africana e para resumir a parte interessante a educação africana, uma educação bancária, uma educação que produz excluído, uma educação em serviço da elite, uma educação em serviço do poder colonial, uma educação em serviço da globalização neoliberal que está matando os povos africanos. Mas, no mesmo tempo, precisamos renovar esse pensamento freiriano por África e considerar que, na África, a decolonização, a conscientização está inacabada até o dia que usamos as línguas e as culturas africanas para transformar a educação. Muito obrigado para a sua atenção e agora obrigado também por Melanie para passar-me uma série de perguntas. Vou ler e vou tratar de responder. Então, a primeira pergunta é se posso falar mais em detalhe em trabalho de Paulo Freire em relação às autoridades dos países africanos, por exemplo, em Guiné-Bissau, para construir política de alfabetização a partir da realidade local e não imponer conteúdo pedagógico já feito, repetir a lógica da escola colonial. Sim, vou tratar de responder essa primeira pergunta. Na verdade, o Conselho Ecumênico da Igreja estava com um programa de cooperação com o país africano. Então, o Freire foi convidado por o governo de Guiné-Bissau independente para desenvolver um programa de alfabetização. E, claro, Freire estava também impactado em seu pensamento com a herência de Amílcar Cabral, e não sei se alguns lembram da ideia de Amílcar Cabral, é que se queremos que a revolução funcione em um contexto, a burguesa, os intelectuais que são de classe social elevada, tem que cometer um suicídio de classe para trabalhar com os oprimidos. Então, quando chegou a Guiné-Bissau, lembrando que em Guiné-Bissau, na época, 90% da população era analfabeta. 10% eram alfabetizados em português. Em Guiné-Bissau existem várias línguas e culturas, a maioria oral. E o desafio mais importante que enfrentou Freire, em que língua escolher para alfabetizar. E, claro, em seu trabalho em Guiné-Bissau, trabalhou muito sobre as relações entre sistema educacional e sistema produtivo. Então, usou muito a ideia que a alfabetização tem que ser em serviço de desenvolvimento rural, ajudar para melhorar a produção, ajudar para dominar a tecnologia. Desculpa. E então, o trabalho de Freire foi profundo de um lado, mas do outro lado, Freire e sua equipe, a pedido do governo de Guiné-Bissau, escolheu usar o português como língua da alfabetização. Claro, na época, temos que lembrar que a energia marxista e anticolonial era forte.
E o português tinha a vantagem de permitir a conexão entre os revolucionários em Moçambique, em Guiné-Bissau, na Angola, no Portugal. Então, o português não foi percebido como um instrumento de perpetuar a colonização. Pero isso sabemos agora. Não se pode decolonizar a escola africana sem uso, por lo menos, de uma educação bilíngue. Outra também, as dificuldades materiais. Na época existia só livro em português. Então, Freire procurou mudar a lógica da escola pós-colonial em Guiné-Bissau, mas usando o instrumento cultural português, a escolarização ficou superficial e não podia usar a estrutura cultural africana para realmente mudar as pessoas e dar-lhe poder sobre sua própria vida. Então, eu vejo a situação parecida à situação atual na Amazônia brasileira ou no Mato Grosso, quando você está com uma escola brasileira usando o português. Claro que o português vai permitir à comunidade indígena de participar na vida nacional, mas, no mesmo tempo, se a língua indígena tem seu valor de transição, a maioria dos povos indígenas vão perder sua língua e a escolarização vai ficar superficial. Então, o futuro da educação da África, eu não estou falando de excluir completamente as línguas internacionais, as línguas das potências coloniais. Mas não podemos deixar do lado um trabalho de desenvolver línguas nacionais, pedagogia em línguas nacionais. Porque se você não faz isso, não tem nenhuma possibilidade de melhorar a qualidade da educação na África. Eu quero ilustrar isso, por exemplo, temos um estudo em África baseado sobre teste standardizado que procura comparar resultados da educação em vários países africanos. E esse estudo, estou participando como experto nesse estudo, o único país que tem melhor resultado nesse teste standardizado é Burundi. É o único país que usa a língua materna dos alunos para toda a instrução na primária. E Burundi tem resultado de longe melhor que todos os países africanos. A maioria dos alunos na África, quando a instrução está em francês e em inglês, não entende a língua. E mesmo os professores não entendem. E 60 anos depois estamos fazendo a mesma coisa. Então, a experiência de Freire é super interessante, a metodologia de Freire na África, super interessante, usar essa ideia de conhecer a realidade local, conhecer contextos, fazer um trabalho que faz a conexão entre produção e educação, mas, no mesmo tempo, a fragilidade da experiência freiriana na África está conectado à fragilidade de não usar a língua materna. Agora temos uma pergunta de Yolanda Martínez Teixeira. Gostaria de ouvir um pouco sobre os atuais métodos pedagógicos na África. E essa segunda pergunta é conectada à primeira. A maioria dos métodos pedagógicos africanos que estão experimentados na escola são uma herência colonial ou são com o poder da cooperação internacional, Banco Mundial, Unicef, milhares de organizações não governamentais europeias ou dos Estados Unidos, que experimentam pedagogia importada da África. Experimenta essa pedagogia e não tem muita eficiência, então
precisamos realmente repensar a pedagogia de um ponto de vista cultural e conectar a pedagogia africana a culturas africanas, a língua africana, ao modo de ver o mundo africano. Eu viajo bastante também na África, estou dando curso de mestrado, e eu sempre estou com muito fracasso com meus alunos do mestrado na África, porque sempre trato de perguntar-lhe: olha um pouco, o Banco Mundial fala temos que implementar o método da aprendizagem por competência. Vocês procuram pensar o conceito de competência com sua língua? E, na verdade, quando eu faço esse exercício, lamento que o resultado é muito fraco, porque na mente africana até agora, o africano tem duas identidades. Tem uma identidade tradicional, que usa a língua tradicional, que usa a língua africana, e tem uma identidade conectada à modernidade. E essas duas identidades não comunicam e não têm uma relação dinâmica. Então, esse é o drama da educação na África. O drama da educação na África é não temos uma conexão cultural e histórica entre o saber escolar atual e a herência cultural africana, que é muito rica e é muito sofisticada. E então precisamos realmente, igual o que fazem agora a escola na Europa. Na maioria da escola na Suíça, o professor de história fala assim da história grega, da história romana, como se temos uma continuidade entre alunos atuais na Europa, a história da Grécia e de Roma antiga. Na verdade, é uma narrativa reconstruída, pero essa narrativa funciona. Os alunos europeus têm orgulho de sua herência cultural e histórica. Lastimosamente, na África, a escola moderna, o que às vezes no Brasil vocês chamam a escola de primeiro mundo, não tem conexão com a história africana. E se queremos que a escola se torne como uma instituição apropriada, precisamos fazer a conexão com a história africana. Eu vejo uma terceira pergunta: como você percebe o uso do Freire na África e no Brasil no dia de hoje? Podemos também perceber esse movimento na África na oposição à sua ideia. Agora então vou falar um pouco do Brasil. Eu vejo que o governo atual no Brasil não somente não conhece o trabalho de Paulo Freire, é o ministro da Educação, inclusive o presidente, e sempre estão falando e culpando o Paulo Freire do fracasso dos alunos brasileiros no teste PISA. Essa é uma brincadeira. Por quê? Primeiro, como falei no início, a ideia de Paulo Freire não está aplicada no sistema escolar brasileiro atual. Quando trabalho no Brasil, não vejo de forma concreta Paulo Freire usado na escola no Brasil. Claro que Paulo Freire tem seu impacto no mente do professor, mas quem manda na escola não é o professor. Tem parâmetros curriculares, tem Secretaria de Estado de Educação. Então, eu vejo que culpar Paulo Freire por o estado atual da educação no Brasil é realmente uma brincadeira. Paulo Freire tem impacto na educação de jovens e de adultos, tem impacto na educação popular, em todo lado na América Latina. Aqui na Suíça, Paulo Freire está usado com refugiados, com imigrantes, com mulheres.
Pero o sistema educacional formal está um pouco resistente à ideia de Paulo Freire. Então, eu vejo Paulo Freire no Brasil como um profeta teórico que muitas pessoas da comunidade educativa se interessam a Paulo Freire, mas quando entro em uma escola brasileira, eu fiz várias pesquisas no Brasil, a escola brasileira que conosco não tem nada a ver com a ideia do Paulo Freire. Então, é uma escola fechada, é uma escola formal, é uma escola que prepara o vestibular, mas que não prepara a conscientização. Para mim, como estrangeiro, como pesquisador, a escola brasileira é uma escola apostilada. E a ideia da apostila é quase o contrário da ideia do Paulo Freire. Agora, voltamos a Brasil, a África. Na África, agora, Paulo Freire está usado por os oprimidos, as camadas mais excluídas das sociedades, grupo de mulheres, educação rural, campesinos sem terra. E o método de Paulo Freire agora está transformando o curso de alfabetização, mas está usado de forma diferente. Como expliquei, na África, Paulo Freire agora está usado sobretudo na ação comunitária da alfabetização e de mobilização social. E está usado de uma forma diferente porque está usando a língua africana. Então, o espírito do Paulo Freire está lá na África, dependendo do país. Por exemplo, na África do Sul, Paulo Freire é uma referência muito importante na educação de adultos, mas a boa notícia é que Paulo Freire está usado aplicando línguas locais, línguas orales, diferente da forma que Paulo Freire implementou o trabalho da alfabetização na Guiné-Bissau. Luca Pedritti, muito obrigado por sua pergunta. Se há estudo histórico oral feito com pessoas que foram alfabetizadas durante a campanha? Sim, eu posso depois, você pode me deixar uma mensagem no Facebook, justamente havia um trabalho de doutorado sobre a experiência de Paulo Freire em Guiné-Bissau. E justamente a doutoranda fez um trabalho de campo para ver qual é o impacto. E o impacto é misturado. Significa que Paulo Freire deixou seu rastro, sua herência em Guiné-Bissau, mas o nível quantitativo, a experiência não foi um êxito muito forte. Então, eu posso depois, o live, mandar esse trabalho que foi feito, penso, com um estudante de Porto Rico. Parece que hoje já não temos mais pergunta. Então, gostaria de agradecer todos para a sua atenção. Gostaria também de parabenizar essa iniciativa de realmente pensar Paulo Freire no século XXI. Eu vejo que Melanie, quais seriam as fontes para fazer a história da deconstrução da escola colonial na África? E dependendo, precisamos fazer não somente a história da deconstrução da escola colonial na África, mas também a atualidade da deconstrução da escola colonial na África. A escola colonial existe ainda na África, existe na mente dos africanos. Um autor que
Paulo Freire admira muito é Frantz Fanon. É um autor que escreveu um livro, Peau Noire, Masque Blanc. Peau Noire, Masque Blanc, agora meu português está tornando um pouco fraco. Pele Negra, Máscara Branca. É um livro muito interessante porque a força do poder colonial é que o colonizado vai integrar o pensamento colonial. Então, para responder a Melanie, a fonte para fazer a deconstrução da escola colonial é trabalhar com professor, trabalhar com alunos, trabalhar com os povos africanos para que possam falar de essa deconstrução, mas essa deconstrução também passa por realmente uma democratização da sociedade africana, porque perpetuar a escola colonial sempre passa por a cumplicidade das elites, a cumplicidade das forças estrangeiras. Então, precisamos, por essa deconstrução, trabalho multidisciplinar, trabalho com vários atores, e eu penso que esse tema de deconstrução da escola colonial é um tema muito importante, não somente na África, mas para mim a colonialidade existe na Suíça, existe no Brasil. A colonialidade está na mente da pessoa. É, vocês no Brasil, por exemplo, têm essa expressão que não gosto muito, mas é uma expressão usada. Muitas vezes no Brasil a gente usa a palavra essa coisa é boa porque é do primeiro mundo. Eu sempre pergunto, então me fala da coisa de segundo mundo, de terceiro mundo, de quarto mundo. Então, mesmo na língua, na expressão, essa deconstrução da mente colonial existe em vários lugares. A semana passada estava em um live com um colega de Minas Gerais, falei quando você fala, por exemplo, de índio civilizado e índio não civilizados. Normalmente a pessoa sabe o que é, mas eu acredito que muita gente que se pensa civilizado não são civilizados. Então é importante realmente deconstruir todo esse pensamento. Úrsula Farias, quais são as principais diferenças de experiência em Guiné e em outro país de língua africana? Na verdade, Paulo Freire trabalhou em Tanzânia também, um país de este de África, e lá tem um líder que usava a língua local africana para a alfabetização, então Freire participou. A diferença é que a experiência em Guiné-Bissau foi a experiência com mais longas. As outras experiências são experiências muito mais curtas. Então, a experiência mais marcante é a experiência em Guiné-Bissau. Mas na maioria dos países africanos onde trabalhou Paulo Freire, sempre trabalhou em uma perspectiva de educação emancipadora, educação baseada sobre conhecimento da realidade local, educação baseada sobre a necessidade de decolonizar. A grande diferença é o período onde Freire trabalhou em Guiné-Bissau e também o tamanho de Guiné-Bissau. Na época de trabalho de Freire, Guiné-Bissau tem menos de 1 milhão de habitantes, é quase um bairro de São Paulo, de Rio. Então, não tem uma população muito grande comparada a países como Moçambique, Angola, o Tanzânia, que são do país muito mais grande. Qual seria seu conselho para nos professores de educação básica
no Brasil a partir de sua experiência com a obra de Paulo Freire? Eu vejo, pergunta muito importante. Eu gostaria que eh, eh, a obra de Paulo Freire é super importante na educação básica no Brasil, para mim, porque essa obra de Paulo Freire é uma obra que não divide a escola da sociedade. Então, como professor de educação básica, vocês têm que se interessar à condição sociais dos alunos. Sim, tem que fazer o papel de assistente social, o papel do antropólogo, o papel de uma pessoa, de um cidadão que se interessa à vida, à família, à condição de existência de seus alunos. Essa é a primeira inspiração do pensamento de Paulo Freire. A segunda inspiração é acreditar no poder de aprender de seus alunos. Eu chamo isso a questão da educação universal. Esse também está conectada com o trabalho do Paulo Freire. Quando Paulo Freire trabalhou com trabalhadores sem terra, trabalhadores pobres, ele sempre acreditava na educabilidade do oprimido. Então, como professor de educação básica, mesmo se seus alunos lhe dão sinais que não estão envolvidos na escola, que não podem aprender, sempre tem que acreditar o contrário. E a terceira parte de Paulo Freire que podemos usar na educação básica, a pedagogia não é um caminho solitário. E os professores de educação básica têm que trabalhar juntos, têm que se mobilizar. Tem, por exemplo, que usar o conceito de projeto político pedagógico para se mobilizar, para realmente mudar as faces da escola. As dificuldades são grandes. E eu sei que agora no Brasil é um período onde o brasileiro está desanimado, a pandemia. Bom, a pandemia é mundial, mas eu vejo também muita oportunidade para um trabalho pedagógico importante com a obra de Paulo Freire. Enfim, podemos também usar o termo geradores, podemos usar várias metodologias interessantes. Procurei ver as três coisas que me parecem mais importantes. Primeiro, abrir a escola, o meio social e cultural. Segundo, se interessar a educabilidade dos alunos. E terceiro, não trabalhar em modo solitário, mas sempre trabalhar com colegas, com grupos. Os professores de educação básica podem ser uma força de mudança grande se trabalham juntos e se mobilizam juntos. Eu vejo o comentário de Manuel Tome Lima. Certo, a mente colonial na atualidade no Brasil está resultado do ciclo de alienação política do povo. É verdade, é verdade. Siglo é também um produto da identidade brasileira. Esse é super importante ver a questão da alienação colonial. É um problema mundial e internacional. E precisamos realmente juntar toda a força para destabilizar essa mente colonial. A mente colonial passa por palavras como a civilização, a tecnologia, primeiro mundo, coisa do bem, coisa do mal. Passa também por alguns pensamentos religiosos que procuram classificar a gente. E justamente o pensamento de Freire é um pensamento que nos permite navegar dentro de todas essas experiências históricas. Ok.
Eu vejo que, Melanie, vamos terminar essa contribuição. Eu gostaria mandar um abraço muito forte a todas as pessoas que participaram e que se cuidam muito, que fiquem em casa e que sejam bem de saúde com sua família e espero ter a oportunidade de encontrar-lhe pessoalmente quando essa pandemia e outros problemas conectados à pandemia que existe no Brasil acabaram. Um abraço forte e obrigado por essa oportunidade de falar com colega de pedagogia, de história, que vão realmente seguir essa expérience intéressante. Merci beaucoup Mélanie aussi pour cette invitation et on continue le débat. Eh, ok, eu vejo uma pergunta de Alexander. Alexander, me pode escrever uma mensagem no Facebook, vou responder. Obrigado. Obrigado a todos e boa noite. Aqui já é noite e hasta pronto. Ok, vamos terminar. Obrigado.